O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre, queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos uma grande solenidade na Igreja, que é a solenidade de Todos os Santos. Essa solenidade ela é celebrada dia 1º de novembro, mas por causa que no Brasil, dia 1º de novembro não é feriado, então a Igreja transfere aqui para o primeiro domingo, o domingo mais próximo, justamente dada a sua importância, a sua relevância, para que assim todo o povo de Deus possa participar, ninguém possa ficar de fora, então, desta grande solenidade, a solenidade de Todos os Santos. Se nós percebermos, a nossa igreja sempre reza por nós, que estamos aqui na terra, no caminho de semelhança, nos configurando a Jesus Cristo. Também a igreja se recorda daqueles que já partiram desta vida e que ainda não tiveram um encontro definitivo com Deus, ou seja, estão no purgatório, por isso do dia dos finados, porque a igreja reza justamente por esses que ainda estão se purificando para o encontro pleno com nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja também recorda esses que já se encontraram com Cristo, já estão diante de Deus, contemplando a sua face, por isso da solenidade de Todos os Santos. Se nós percebermos,
Na nossa igreja existe um calendário litúrgico e por isso às vezes celebramos algumas festas, memórias e solenidades de homens e mulheres de Deus que se entregaram inteiramente por Deus e por isso são venerados como santos. E esses homens e mulheres foram canonizados. Porém, existe também aqueles santos que nós desconhecemos e só Deus sabe quem é. Por isso a igreja faz questão também desta solenidade, porque assim celebra-se todos os santos, aqueles que já foram canonizados e aqueles que viveram aqui na terra uma vida santa e que nós desconhecemos. Na nossa paróquia, nós temos o santo, que é o Padre Angelotto ali, ó. Ele diz que essa homilia é toda dele e a festa de hoje é para ele, dizendo ele, que ele é o mais santo dos homens. Brincadeira à parte, mas essa festa, essa solenidade, de fato é importante também para nós nos recordarmos que a santidade é destinada a todos nós. A santidade não é somente para esses homens e mulheres que viveram de maneira heróica a vida, mas é uma vocação universal que nós ganhamos através do nosso santo batismo, pois ao sermos batizados, nos tornamos filhos adotivos de Deus, filho no filho, ou seja, filhos de Deus através de Jesus Cristo. E se nós olharmos a segunda leitura de hoje, está dizendo que graça, que dom, que maravilha sermos chamados filhos de Deus e de fato o somos. E se Deus é santo, nós como filhos de Deus, seguindo ao Pai, também devemos ser santos, também devemos buscar a santidade de vida. E é interessante que a segunda leitura diz que quando Cristo virá na segunda vez, na parousia, se revelando plenamente, tal como Ele é, nós seremos como Ele. Então, se nós seremos como Deus, o que quer dizer? Que nós também seremos santos, assemelhados a nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura também, nós vemos isso, quando o Apocalipse de São João retrata essa visão do céu, aonde São João vê uma grande multidão trajando vestes brancas diante de Deus. Quem é essa multidão? Quem está presente nessa multidão que São João não consegue distinguir? É justamente o povo de Deus. Sou eu e você, no último dia, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo nesta terra e lá se assemelhando ao nosso Senhor de maneira santa. Ou seja, a santidade é para todos, a santidade é para mim, a santidade é para você, e vale a pena ser santo, e é possível ser santo. Porque às vezes, quando falamos da santidade, nós pensamos que a santidade é algo distante de nós, é algo que não tem relação com a nossa vida. Mas não, a santidade diz muito a nós e tem uma relação íntima com nós e é possível a todos os homens e mulheres de Deus. Se nós olharmos a vida dos santos, o que eles fizeram de extraordinário? Cumpriram muito bem a sua obrigação. Basta olharmos a vida de São Padre Pio, o homem que desgastou a sua vida sendo bom sacerdote, horas e horas dentro de um confessionário, administrando o perdão dos pecados, celebrando com muito zelo a Santa Eucaristia. A exemplo disso também temos o outro santo, São João Maria Vianney, que se desgastava pelo povo de Ars, uma pequena comunidade ali na França, e a sua santidade, a sua vida vivida retamente, atraiu muitos homens e mulheres para Deus. Os santos são esses que se entregam inteiramente por Deus e assim causa muitas conversões.
Isso é presente na vida de muitos homens e mulheres de Deus. E nós temos na nossa igreja vários santos, e bom que temos, porque nós, através deles, podemos enxergar que a santidade é possível. E porque foram homens e mulheres que imitaram a Deus aqui na terra. Mas aí você pode me perguntar, como eu posso ser santo? Como eu posso alcançar a santidade? A exemplo desses homens e mulheres, nós podemos alcançar a santidade nos doando inteiramente naquilo que é a nossa obrigação cotidiana. Tem um santo que se chama-se São José Maria Escrivá, que é o fundador do Opus Dei. Ele diz que nós alcançamos a santidade nas atividades ordinárias do dia a dia. E assim, nós deveríamos buscar a perfeição naquilo que fazemos. Ou seja, como uma mãe de família pode alcançar a santidade? Se entregando pela sua família, cuidando da sua família, cuidando da educação de seus filhos, educando seus filhos no caminho de fé, inteiramente, por amor a Deus. Como pai de família poderia alcançar a santidade se sacrificando pela sua família, se doando inteiramente pela sua esposa, sustentando a sua casa, sendo ali no seu lar a própria imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pegarmos as leituras do sacramento do matrimônio, nós vamos perceber que existe uma leitura lá que diz assim, que os maridos devem se entregar pela sua esposa, se sacrificar por ela, como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. Foi assim que Cristo amou a igreja. E o esposo, então, é chamado a se entregar pela sua família, também no sacrifício, na entrega total de si. Assim alcançará uma vida de santidade. Como os filhos podem alcançar a santidade? Sendo obediente aos pais, buscando realizar com exímio, com excelência, as suas obrigações, se dedicando a uma vida de estudo, a uma vida excelente, a uma vida virtuosa, por causa de Cristo, por amor a Deus. E assim, irmãos, nós deveríamos reclamar muito menos, porque Deus nos dá a oportunidade da santificação, mas diante das oportunidades de santificação, muitas vezes murmuramos por causa da obrigação do nosso lar, do nosso trabalho, a obrigação de educar os filhos, a obrigação do estudo, e aí vamos pela via da murmuração, enquanto que deveríamos nos entregar inteiramente por amor a Deus, buscando assim a nossa santificação pessoal. A santidade vale a pena. Olha a vida desses homens e mulheres de Deus que se entregaram inteiramente. Foram homens e mulheres que morreram alegres, morreram felizes, porque as suas almas estavam de fato saciadas pelo próprio Deus. As coisas do mundo não nos preenchem, mas a vida de santidade, que é o nosso objetivo, dá sentido e nos preenche plenamente. Nós celebrávamos agora dia 2, ontem, o dia de finados. E muitos de vocês foram ao cemitério. Mas ao visitar a cova dos entes queridos, o que existia lá debaixo da terra? Somente ossos, restos mortais. O que esses homens e mulheres levaram deste mundo? Nada, não levaram nada. Assim, irmãos, se nós empregar a nossa vida só pelas coisas do mundo, só pelas riquezas, pela segurança do mundo, no fim da nossa vida não levaremos nada e ainda perderemos a nossa santidade, a nossa salvação. Mas se nós buscarmos uma vida verdadeiramente santa aqui no mundo, nós podemos até perder as coisas do mundo, mas no fim da nossa vida ganharemos o tudo, que é o próprio Deus, uma vida de
santidade. Basta olharmos esses homens e mulheres que morreram e deixaram algum tipo de herança, seja pouca ou muitas, que causaram? Somente confusão no seio da família. Porque uns querem mais do que o outro, um quer possuir mais do que o outro, e assim gera uma grande confusão entre os filhos. Porque as coisas do mundo não valem a pena, somente divide. Mas se uma pessoa deixa um testemunho de santidade, um testemunho de Jesus Cristo aqui na terra, não causa confusão nenhuma, porque ao olhar a vida daquele homem, daquela mulher, você vê que eles encontraram a perfeita alegria, e assim você também quer encontrar a perfeita alegria e acaba imitando as atitudes desses homens e mulheres. Olha, eu sei que a vida de santidade às vezes pode parecer difícil, cumprir com as obrigações diárias, fazer as coisas com excelência, mas vale a pena. Se nós olharmos, por exemplo, a vida de Santo Agostinho, o homem que se converteu através da oração de sua mãe, e assim buscou, depois da sua conversão, uma vida reta com Cristo e acabara se tornando bispo. Mas Santo Agostinho viveu uma vida regressa, muito depravada. Mas se nós olharmos a vida desse homem e termos contato, inclusive, com a sua biografia, que se chama-se As Confissões de Santo Agostinho, nós vamos perceber que mesmo em suas fraquezas, mesmo às vezes quando ele tinha saudade da vida regressa, ele nunca desistiu e por isso progrediu no caminho do Senhor. Ou seja, irmãos, a vida de santidade é para nós e nós não devemos desistir dela. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas limitações, nós temos a graça do Senhor a nosso favor. E por isso devemos todos os dias construir uma vida íntima com nosso Senhor, buscando uma vida santa. E mesmo as fragilidades, nunca desistir. Porque esse é o nosso objetivo de vida, sermos santos, para que um dia possamos ganhar o céu, para que um dia possamos contemplar a face de Deus. Se nós olharmos o Evangelho de hoje, ele retrata justamente as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é algo muito presente, muito latente, assim, na vida dos santos. Por isso, se nós queremos, de fato, uma vida de santidade, nós devemos também colocar em prática essas bem-aventuranças que Cristo transmitiu, que Cristo ensinou. E Cristo não nos ensinaria e não nos daria algo que não valeria a pena. Se Ele nos ensinou e nos deu isso, é porque, de fato, vale a pena. Então, irmãos, que o nosso coração possa todo dia arder, desejar essa beleza, essa vida santa, essa vida íntima com nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida rompida com o pecado e reconciliado com a graça de nosso Senhor, para que um dia todos nós que aqui estamos possamos nos encontrar na Jerusalém celeste, junto de Deus. Que essa primeira leitura de hoje possa se cumprir na nossa vida, que nós sejamos de fato essa grande multidão com vestes brancas em frente a Deus.